Bom dia, viajantes aventureiros! Estamos aí numa jornada num lugar muito bacana, aqui no leste de Oregon. A região do lugar que se chama Alvord Desert. Tem muita vida selvagem no caminho, espero eu haver aí cavalos selvagens. Também tem, eu já vi na estrada agora vindo pra cá, antílopes, a gente chama pronghorn. Daí obviamente tem outros animais aí mais escondidos aí que não dá pra ver direito, mas daí tem veadinhos, tem alces. Tem muita gente que vem nessa região só pra caçar, mas a minha intenção obviamente não é pra caçar, é pra ver a natureza. É um lugar realmente sensacional que poucos oregonianos conhecem. Se conhecem, ainda não vieram aqui. Vai ser minha quarta vez indo nesse lugar aí, mas a primeira vez com esse trailer. A gente entra numas estradas aí que você fala, putz grila, onde que eu tô indo? Você não vê um carro, não vê uma alma viva, né? Fazendas por tudo quanto é lado. E chega um trecho aí que não tem nada. Então espero que não dê perrengue. Então vambora. Olha o lance me passando. Essa área aqui me lembra quando eu vim aqui uma vez com meu filho. Era a única área que eu tinha segurança de deixar ele dirigir. Ele tinha feito 16 anos e estava praticando, né? Então eu falei, pera aí, essa retona, não tem carro, então aqui eu posso deixar ele dirigir. Então eu posso dizer que aqui foi um local onde ele aprendeu a dirigir. E toda hora ele ficava indo para outra pista e eu ficava mexendo no volante para voltar para essa pista. E as lembranças que a gente tem com nossos filhos, né? Pois bem, a pouco a gente vai entrando no meio do nada e mais nada e mais nada. E às vezes aparece um carro assim do nada lá atrás, e dessa vez apareceu esse trailer aí. Mas aqui é uma área muito bonita. Olha que legal as montanhas aqui. Os famosos Mustangs Wild. Eles são os cavalos que ficam soltos, né? Tem muitos, é um problema, principalmente para os fazendeiros, que eles dizem que vai nas plantações e destroem tudo. Então eles reclamam e tem um grupo voluntário que às vezes vem aqui e recolhe eles. São milhares e milhares. E daí eles treinam ele e daí fazem doações. Eles parecem que estão no meio do pasto com as vacas aí, mas são wild. Não são treinados. Isso dá pra dar um zoom depois, mas lá, tá vendo? Tá cheio de cavalo ali. São os Mustangs. Eu vi um documentário a respeito deles, interessante. Eles sempre andam em grandes grupos assim. Às vezes ficam uns perdidos aí, ó. Dá pra ver o cavalo ali no meio. Tá vendo? Um grupo deles ali. E tem os ranchos, né? Os ranchos às vezes pega alguns aí pra treinar. Mas a maioria que vive nas montanhas aqui são todos livres. Esse tempinho não ajuda muito, né? A fazer turismo. Mas aqui é uma região muito bonita. You're
naturais escondidas, planícies. O sol resolveu aparecer no meio do nada, o que é bom, né? Para passear a gente precisa um pouco de solzinho, para dirigir não precisa muito, mas para chegar, que lugar lindo! Para quem não conhece tem que vir aqui. Eu já vi os pronghorns ali, mas não deu para parar, que seria os antílopes. Os cavalos selvagens já vi também. Tem a cabra da montanha que eu não vi. É difícil de dirigir e ficar observando aí a vida selvagem. Mas vamos ver o que nos espera aqui nos 2 dias que eu vou ficar aqui. Bom dia, viajantes, aventureiros! Dia gostoso, esse vento que atrapalha um pouco, mas faz parte. E eu novamente sozinho, sem ninguém aqui para fazer minha casa ficar mais, como é que fala assim, cercada de viajantes como eu, para a gente poder conversar, bater um papo sobre essa região. Como eu já disse, né, já vim aqui, essa é a minha 4ª vez. Eu vim em abril, vi uma vez em março, abril, setembro. Melhor época foi setembro, o tempo estava bem gostoso. Março e abril estava mais ou menos friozinho. E setembro dá para você até, se quiser, bom, na verdade dá o ano inteiro, né? Ficar pernoitando dentro do lago. Aqui não dá para ver direito que o lago está mais longe, né? Que é o Lago Seco, de Alvord. Mas dá para ver ali, ó, um monte de redemoinhos de poeira por causa desse vento. Então, um negócio bacana sobre essa cidade, eu vou pagar mais um dia. O Starlink aqui está funcionando direitinho, então já me ajuda. Mas para quem tem o sistema do Verizon, aqui funciona também. Então, quer dizer, tá no meio do nada, mas tem comunicação. Então essa aqui, se a gente pode chamar de cidade, né? Mas é a cidade de Fields, que fica aqui no sudeste do estado de Oregon. Foi fundada em 1881. Era um ponto de parada para diligências, né, de cavalo, olha que legal. Que vinha daqui, ou seja, eles iam para uma cidade aqui em Nevada, chamada Winnemucca, e Burns, onde que eu tinha pernoitado 2 dias atrás. Então hoje é conhecida apenas pela estação de serviço que tem aqui, né, praticamente a área toda original, né, mas com algumas reformas, né. Então serve como um centro de comércio para os rancheiros local, o pessoal aí tem gado. E o interessante dessa região aqui é que tem o deserto de Alvord, que é um lugar sensacional, que é um lugar dos mais secos aqui do estado. E também tem a montanha Steens, montanha nevada alta. Também muita gente vai lá para ver né, subir no topo da montanha, que fica lá para o outro lado, que eu já passei. E aqui realmente tem uma coisa muito famosa, que é o milkshake. O milkshake que meu filho tomou uma vez e ficou com dor de barriga. É muito grande o milkshake que eles fazem aqui, mas é muito gostoso. Então as pessoas que estão trafegando nessa estrada aqui, que é bem remota, eles acabam vindo aqui colocar gasolina, que é uma fortuna. O preço que eu paguei lá no Costco 2 dias atrás era R$3,35, uma coisa assim. Aqui tá R$5,40 ou R$5,90. Eu vou agora lá em Nevada, que fica 20 minutos daqui, que tem um posto de gasolina ali, logo depois da fronteira, 50 centavos mais barato para encher meu tanque. Então a viagem para cá é deslumbrante. As montanhas são lindas de morrer. Tem cavalos selvagens, os Mustangs. Eu vi os cavalos, não deu para parar para fazer vídeo dos antílopes, que são os pronghorns que a gente chama. Então tem umas coisas bacanas aqui para ver no caminho também.
Também tem cabra da montanha. Como é que é? Cabra da montanha. Daí aqui também é um motel, tem 2 quartos. E daí ali tem um apartamento. Acho que é $100 a diária disso aqui. E o camping, super barato, porque tem água, energia e esgoto. E apenas $30. Então aqui eles fecham às 4 horas, eles fazem algumas comidas. Só para lembrar aqui o preço da gasolina. Diesel 6,40. Gasolina 6,30. Meu Deus, que absurdo. Aumentou! De ontem para hoje aumentou. E aqui tem todos os tipos de milkshake. Bem-vindos à Nevada! 20 minutos do camping em direção sul. Já é Nevada. Para vocês verem a distância que eu tô lá de Portland. E por que eu vim aqui? Primeiro para apresentar a cidade de Daniel. População 12. É o que tá falando no Google. Tem o que tem aqui? Tem uma biblioteca. E daí tem um centro cívico. E um posto de correio. Não tem mais nada. E você pensa, né, que aqui poderiam fazer um grande cassino, né, para atrair o pessoal da região, com resort, hotel, tudo mais, né? Mas não fizeram nada. Só a placa de bem-vindo a Nevada, nada mais. Ah, eu vim aqui pra quê que eu vim aqui? Pra mostrar pra vocês. E a gasolina aqui tá $1 mais barata do que lá onde eu tô acampando. Então vim encher o tanque aqui também. Vamos investigar a cidade de Daniel. Conhecer todos os habitantes da cidade. Todos os 120 habitantes da cidade. Ali já despede de Nevada. Sinal de muito obrigado por ter vindo por Nevada. E eu não vi se tem um que vem dar boas-vindas em Oregon. E aqui biblioteca. Adoro biblioteca, né? Vocês sabem disso, né? Então acho que fecha às 5. Vamos lá conhecer a biblioteca. Like a monthly book club, where we all are reading the same book and come in Okay. to book club, and we have a preschool event each week. And You guys do have to find something to do here, otherwise you get pretty bored. yes, we do. Então estamos na biblioteca de Daniel. Barato, né? Adoro esses lugares. Bom, o bom das bibliotecas aqui, né? Que tem internet para você usar, principalmente nesse fim de mundo. Aqui uma área para as crianças. Tem o clube das plantinhas. Ela falou que estavam plantando coisas e daí não terminaram. Deixou uma bagunça. Imagina que barato. Ela pediu desculpa pela bagunça da biblioteca. Onde que acontece isso? E daí os livros, né? Do you have CDs and Blu-ray? Oh, you do have that too. Yeah. Okay, coleção de CD. Are those just artifacts for games or just show off? Yeah, those are for our summer learning program coming Okay. up. Some of our prizes. Cool. Well, lovely. That's cool. Interessante que tem aqui. Estou no bar. Depois que eu coloquei gasolina, $1 mais barato que em Fields. E aqui tem uma região de mina de opala. Does it pick that up? Yeah, that's pretty good. A little out of focus, but I guess. And there's this other one. So then you have an open mine that Yeah, that's your mine, or you just lease it, or? it's mine. Oh, cool. And how hard is it to get some of those rocks? A lot of it. Okay. Yeah. Also, it was attached. No, I attached them. Oh, okay. So I actually got to clean it up. I was letting it seal, and then I'm gonna polish all this off and get it down. Aqui, que legal. Então aqui tem muitas pedras, né? Na verdade é a coleção dele. Mas ele tem uma mina de opala. Eu vi no mapa, né, que tem minas de opala. E esse restaurante é dele também. E é o tipo do lugar, né, que você vem e tem que... Né, o pessoal olha meio torto pra você, mas o rapaz foi muito simpático, explicando como é que funcionam as coisas aqui. Pois é, essa é a cidade de Daniel. Então vamos embora. Ai, adoro esses lugares.
Principalmente conversar com as pessoas, né? Ver assim, falar, olha a montanha que bonita, olha lá não sei o que tem que bonito. Mas o mais interessante é realmente conversar com as pessoas. Bom, economizei $1 colocando gasolina aqui e aprendi muitas coisas sobre a região. Tem um hotelzinho ali que ele falou que é $100 a diária. Ele tem uma mina de opala, que na verdade, seguindo essa estrada aqui, vai num lugar que fica mais ou menos uma meia hora daqui, que tem as minas de opala. Sensacional. Uma coisa que eu perguntei para a bibliotecária é como é que faz em questão de saúde, né? Ela disse que tem que ir lá para Burns, da onde que eu vim, né? 2 horas de distância. E a escola que é interessante, né? Porque tem escola do Jardim da Infância até a 8ª série. E depois tem que ir numa cidade que chama Crane, que é boarding school que chama, né? Então as crianças moram lá na escola, porque não tem escola aqui perto para eles depois que termina a 8ª série. Coisa sensacional, né? Coisa de filme. Então é isso aí. Apresentei a vocês Daniel. Pois é, o tipo do camping de RV que você fica pensando, paro, não paro. Ou seja, por isso que não tem ninguém aqui, né? Mas é um dos campos que tem aqui em Daniel. $45 a noite. E eu tô pagando 30. Realmente não vale a pena. Ainda mais que parece que tá tudo caindo aos pedaços, né? Bom dia, pessoal! Último dia, quinta-feira, aqui na cidade de Fields. Rodeado por essa natureza linda, maravilhosa. Silêncio! Apenas o vento, os pássaros e os vizinhos que eu nunca vejo. Esse é meu último dia aqui, terceiro dia, não apareceu nenhum vizinho novo, só eu mesmo. Não sei porquê. Eu até perguntei para a dona da loja ali por que não tinha ninguém. Ela falou, não, que tem época que é mais calmo, mas mais para frente obviamente vai começar a chegar gente. Mas ninguém quer vir aqui. Ó, um aventureiro aí com Cruise América. Nenhum aventureiro vai querer vir aqui no verão, né? Porque você vai morrer de calor. Então essa é uma época realmente boa. Eu já vim aqui em março, em abril e todas essas épocas. Março é para ser mais frio, com neve, mas estava tranquilo. Abril, setembro foi uma época que estava bem gostosa. Tava um calor agradável. A gente foi no Lago Seco ali, ficou vendo a lua, as estrelas. Estava bem agradável. Então, obviamente não recomendo ninguém vir aqui em junho, julho, agosto. E setembro para frente dá para encarar. E também eu vi no mapa, né? Tá 800 milhas de Las Vegas, né? Ontem eu fui ali em Nevada, que fica 20 minutos daqui. E daí eu falei, pô, legal, né? Fazer uma rota diferente, em vez de pegar sempre a mesma estrada, vim por aqui. Mas aí vai depender da época do ano. Então vou apresentar a vocês um dos lugares mais fascinantes que tem aqui. Não sei se vai dar para entrar dentro, mas vamos lá ver. Tcharam! Apresento-lhes Alvord Lake, ou Alvord Desert, o lago mais bonito, seco, que eu já vi na minha vida. Eu nunca fui para Bolívia, né? Dizem que é aquele que tem lá os salais, né? Do Uyuni lá, parece que é bonito também. Mas esse aqui realmente é uma vista, a hora que você sobe o morro aqui e entra aqui, é uma coisa do outro mundo. Olha que coisa sensacional isso aqui. Você pode acampar no meio do lago se você quiser. Nessa época, né, porque primavera ainda está um pouco úmido. Mas quando vai mais para frente no verão, daí fica mais seco. Daí dá para você parar em qualquer lugar ali e ficar acampando à noite.
E não tem lugar mais bonito para você ver as estrelas do que esse lugar. Não tem água, não tem luz, né, artificial em lugar nenhum. Então é uma coisa do outro mundo. Vamos ver se dá para entrar ali um pedacinho. Tem esse pedaço aqui que tá seco, mas tem uma entrada lá para baixo que dá aqui. Vamos ver se eu consigo. Eu vou perguntar primeiro, né, porque eu não vou querer ficar atolado nisso aí, né. Não tem palavras para descrever esse lugar. É uma coisa do outro mundo. Que coisa mais linda. Que coisa linda isso aqui. Não é só o lago, né? O lago seco, mas as montanhas ao redor complementa, né, esse marrom mais claro com o marrom mais escuro. Daí a montanha nevada ali. É uma coisa assim do outro mundo. Tem ali embaixo, não sei se dá pra ver direito por aqui, mas tem... Dá pra dar zoom nessa porcaria. Tem gente com carro ali, então obviamente acho que dá pra entrar. Eu vou tentar. E daí tem lugares ali que você pode, com praticamente esse lago todo aqui, você está liberado para acampar no meio dele se você quiser. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque às vezes tem uns malucos aí que vai a 300 km por hora para experimentar o carro. E também às vezes tem uns esportes radicais aí, né? Se você está no escuro, no meio da noite, algum maluco decide correr aí no meio, você pode, né, dar o azar de trombar com ele. Mas ficando no cantinho ali, na entrada, daí dá para ficar praticamente em qualquer lugar aqui. E à noite, a vista das estrelas quando o céu está limpo, não tem coisa mais bonita. E o silêncio, né? Que não tem água, não tem cidade, não tem luz, não tem nada aqui por perto. Então é uma coisa assim do outro mundo. Então vamos lá embaixo para explorar. Depois eu coloco num outro videozinho separado informações sobre esse lugar aqui. Difícil de achar aqui são as entradas, né? Aqui tem duas que eu sei. Esse aqui já é um Frog Springs. Aqui tem um Hot Springs ali na frente. Depois vou mostrar pra vocês se o dono não quiser me cobrar pra entrar lá. Mas tem um Hot Springs de graça aqui. E tem ali do lado tipo assim um hotel, que não é bem um hotel. Vamos ver se existe ainda. São uns caixões de container onde virou um quarto de aluguel. Eu fiquei lá uma vez com os amigos. Então tem essa entradinha aqui, aparentemente, né, os carros chegaram até ali, então acho que tá bom pra gente andar ali no lago. Tem um banheirinho público ali para as emergências. Como sempre, todos os lugares aí tem umas explicações do que pode, que não pode, um mapa do lugar. Aqui é o Frog Springs, tá falando que não precisa, aqui é o National Lands, uma coisa assim. Falando que não tem taxa, mas doações são aceitáveis e tem uma caixinha lá para colocar dinheiro. Então essa aqui é uma das entradas. Vamos lá embaixo. Meu Deus, que buracão que tinha ali. Pensei que ia cair dentro. Pois é, povo, estamos aqui no meio do deserto, no meio do lago. Olha que barato, cara. Que sensacional isso aqui. Que bom que dá para entrar. A mulher do hotel ali, do camping, falou que possivelmente não daria, porque choveu o dia que eu cheguei, né? Mas tá aí, beleza. Tá vendo? O pessoal monta a barraca aqui, fica seus 2, 3 dias aí, aproveitando. Mas é um lugar sensacional. E pra parar aqui é de graça, viu? Então se você quiser acampar e não pagar nada, é aqui mesmo. E o lixão fica todo quadriculado aqui, rachado.
tentar sair de novo disso aqui não é fácil, porque tem esse buracão ali na frente. Podiam tapar, né? E aqui, bem-vindos ao Our World Hot Springs. Eu não vou nem chegar perto, mas ali... Ups. Mas ali, né, que tem uma estrutura lá de madeira, sei lá o que é aquilo lá, de ferro, de aço, fechada, e tem uma terma ali, uma piscininha, não é muito grande. Então aqui é o atrativo disso. E aqui também tem esses containers, nossa, aumentaram o número, era só 4, agora tem bem mais, que transformaram num mini hotel. Barato, né? Vamos perguntar para ele quanto é que tá os preços hoje em dia. Falei, toma cuidado que vai vir os passarinhos aqui, vai roubar o bife aqui. E é um bife caro. Eu tava falando, ó, o nome da mulher. O nome da mulher é Jeffrey. Ela falou que a mãe dela era louca. Colocou todas as meninas, ela colocou o nome de homem. O outro irmão dela é Ben. Jeffrey, Ben. Ai, ai, ai. Cada uma. É um mundo pequeno esse, né? E tem os containers, atualizando os preços aqui. 100 paus. $100. Nossa, aumentaram bastante. Era só 4 que tinha. $100 para ficar aí nos containers. E daí também para acampar. Tem uns sites para camping, para RV, né? Como são esses aqui, por exemplo. Tem outros para lá. E tá $50. Não tem água, esgoto, energia. Ele diz que tem 2 sites com energia de 110, que é $60. Tudo isso para ir no Hot Springs, que é um buraquinho que tem ali naquele chão. É incrível, né? O ser humano, para fazer passeios de índio, não importa o valor, mas tem que colocar na... Never settle, how the fuck I'm supposed to settle? I was broke, feeling sick, but I fixed it and I'm better now. Talking to the beat about my life and I ain't never lied. Counted up 10,000 all that smoke and I ain't satisfied. 3,500, that's in a week, but I ain't satisfied. Switching my women like every week just to feel satisfied. Milligram, I see really that bit only gon' give me 5 in the leaf nowadays, that shit don't even get me high. Stuck in my way, own everything, yeah, it's only one way. Turn 20 to 50, I could demonstrate. I never been normal, always thought I was great. It's tied up in investments, it ain't sitting on display. I got some in the safe and the rest in the bank. I'm freestyling out to say to earn this Hemingway. I'm waking up and making money always. And then I'm making it back. You know where I'm at. I couldn't pay for that.